O cinema, quando começou, tem uma história parecida com o romance, quando ele foi criado lá pelo século XVI, XVII. Basicamente, século XVII é o século da criação do romance, que é um jeito de contar histórias burguês. A burguesia estava em ascensão, foi muito mal visto. Foi muito mal visto. O romance era visto como sub-arte, se for arte. O cinema, a mesma coisa. Como o cinema parece coisa do populacho, coisa circense, uma grande bobagem, né? No entanto, foi conquistando muita gente. E na medida que as sociedades foram se desenvolvendo, e talvez um bom exemplo seja do nazismo na Alemanha, os cineastas alemães, ou pelo menos alguns deles, né, resolveram pensar o que estava acontecendo na Alemanha. O Fritz Lang é um deles. Então, parece que a vida social obriga os artistas a pensarem. No momento que o cinema era a única alternativa em termos de, além da literatura, claro, mas não tinha televisão. Não tinha o que a gente tem hoje, né? De entretenimento em massa. Então, o cinema é para alcançar a massa. Você não precisa ser alfabetizado, né? Para assistir cinema, né? Então, você vê, os cineastas são tomados também por questões sociais. Algo parecido aconteceu no Brasil, penso eu, lá com Glauber Rocha e tal, com o Cinema Novo, que tentaram pensar o Brasil. E penso eu, antes que você me pergunte, que está acontecendo agora nos últimos anos no Brasil de novo, com alguns cineastas brasileiros que estão tentando pensar a realidade brasileira, né? Aí tem um monte que a gente pode falar depois. Então, acho que sim. Agora, Não, tem um monte de filmes. Tem Bacurau, todos os filmes do Kleber Mendonça Filho, tem, enfim, tem o Ainda Estou Aqui, que está circulando pelo mundo. Então, o Cláudio Assis. o Cláudio Assis, tem o Gabriel Mascaro, né? Tem um que está em Berlim agora, né? Eu gosto muito do Gabriel. Também gosto. Vai concorrer em Berlim agora. Tem um monte de gente, curiosamente, muita gente do Nordeste, né, Hugo? Muita gente do Nordeste fazer esses A produção nordestina é impressionante, né? tá muito boa e forte. Forte. E recuperando um pouco a ideia penso eu, do cinema novo. Qual Brasil é esse? Que país é esse? Agora, hoje. Né? Então, trazendo um pouco isso. Então, eu acho que tem essa relação que eu estou chamando de dialética. É claro que às vezes é difícil, no esquema de produção, no esquema do grande público que já aprendeu a ver filmes de outra natureza, etc, etc. Mas eu acredito que há sempre essa tensão. Atenção. Há alguns momentos que essa tensão leva a um quase desaparecimento de um tipo de cinema, isso penso que aconteceu no Brasil, e há chamadas retomadas, né? E aí o que acontece? Se começa a ser o que eu estou chamando de tensão, esse polo entre o pensamento, um cinema mais crítico e um cinema mais acomodado, usando palavras leves, né? Então, acho que sim, eu acredito que há movimentos de resistência dentro, e sempre existiram, né, Hugo, dentro da história do cinema. Mesmo Hollywood, né? Mesmo Hollywood, ela vive não apenas a serviço do público. O público muda, ela tem que mudar, como aconteceu várias vezes. Quando entrou a televisão em Hollywood, ela teve que mudar tema de filmes, forma de fazer filmes, e assim por diante. Bom, complementando o que o professor Alex falou, e pensando na sua pergunta, né, eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva um pouco do elemento do artista. Eu acho que o cineasta, e até juntando com algo que o Alex falou lá na primeira resposta, né, o cineasta, teremos vários cinemas na mesma proporção da quantidade de cineastas que a gente tem. Se a gente for pensar, cada cineasta é um cinema diferente. Mas a gente obviamente tem, para falar de sociedade, para contar histórias, a gente tem, e aí novamente conectando com o que o professor Alex falou, a gente tem aqueles que vão contar a história de uma forma segura, e essa segura é dentro de uma jornada do herói, que era o que você estava trazendo na sua pergunta, é numa fórmula que vem lá da poética clássica, né? Ou seja, numa fórmula que já está consolidada. Porém, a gente tem aqueles cineastas que são aqueles cineastas que acabam depois deixando a sua marca, que vão se arriscar na forma de contar a história.
Você trouxe um exemplo muito feliz. E aí vai ficar redundante a minha fala, mas o Dias Perfeitos, né, não é Dias Felizes, mas é Dias Perfeitos, é um filme contado de uma forma não convencional. Ele não é hermético, como um Godard seria hermético, mas ele não é daquele jeito que faz com que um grande público vá atrás da história. Nós que somos cinéfilos, interessados, né, pelo cinema mundial, a gente acaba assistindo um filme lindo como esse. Mas não é o grande público que vai assistir. E, novamente, tá tudo bem. Ele vai ser reconhecido lá na frente. O importante, no meu olhar, é haver uma conexão entre a história que está sendo contada e a forma como ela é contada. É o cineasta ter a sensibilidade de encontrar o caminho ideal para contar aquela história do jeito que ele quer contar. Tá? Então, qualquer história você consegue colocar no modelo da jornada do herói, no modelinho clássico dos 3 atos, 5 atos. Você consegue fazer isso. A pergunta é: funciona? É a melhor maneira de se contar essa história? É a única, né? Tá? É a única? Nunca é a única, né? Mas a questão é a mais adequada? Você mencionou aqui, né, foi mencionado rapidamente o Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui tem uma estrutura clássica e ele funciona maravilhosamente bem. Por quê? Porque aquela história se adequa muito bem a esse modelo. Isso não significa que houve um procedimento que a gente poderia dizer preguiçoso de colocar numa fórmula simplesmente para atender. Não, ele funciona muito bem por causa disso. E ao mesmo tempo, quando o professor Alex traz um Godard ou até mesmo o Béla Tarr, que é um cineasta difícil de assistir, filmes longuíssimos que ele faz, né? Com poucos cortes, muito louco. É a forma como ele quer impactar as pessoas com aquela história. Então, ao estender o tempo, né? Dilatar esse tempo, ele tem uma intenção que ultrapassa a história. Ela está mais para a percepção e a vivência do público em relação àquela história. E isso que faz o cinema e qualquer arte ser linda. Eu vou fazer um paralelo rápido, para também estou me estendendo muito, mas você pode pensar isso na literatura. Um dos meus escritores favoritos da vida é o José Saramago. Se você ler um livro do José Saramago, você vai ver capítulos que não tem pontuação, que são do começo ao fim, sem parágrafo, tudo porque ele queria um fluxo de leitura contínuo e intenso que impactaria o leitor para aquela história que ele está contando. É uma escolha estética dele, tá? E quando você vê, por exemplo, eu vou sacanear, né? Um Dan Brown contando a história, ele está contando a história de uma forma bem tradicional, com elementos de pesquisa e tal, interessantes, temáticos bacanas, mas é outra experiência que você tem. Tudo faz parte de uma suposta arte. Não vamos dizer que esse tipo de leitura não seria um tipo de arte. Daí a gente entraria numa discussão super perigosa sobre o que é arte. Mas tudo são formas de se contar histórias e o que você busca do seu público. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Se você chegou até aqui, deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.